Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançados da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, sou professor neste curso. Dando sequência aos hooks do React, hoje vamos falar do Use Context. Após estudarmos um pouco o Use State e o Use Effect, o Use Context é um hook do React mais complexo, que os dois primeiros, mas que quando dominado, ele passa a ser extremamente útil nas aplicações. Nós vamos ver por quê. Quando a gente estava iniciando com as props, vimos que a gente conseguia passar propriedades ali de pai para filho, de uma tela para outra, de um componente para outro. Agora imagine uma aplicação muito grande em que precisássemos enviar dados entre um componente e outro. Ao pé da letra, a gente teria que pegar, por exemplo, um dado de um usuário e passar ele para todas as telas. Ou ainda imaginem que seja algo mais voltado para a estilização, que um aplicativo tenha o modo Dark e o modo Light dele. Ou seja, ele tenha aquele modo mais escuro na tela e aquele modo mais claro. Como a gente fez aqui no contador, eu troquei o fundo simplesmente com o Use Effect. Perfeito, funciona para essa tela, mas não funciona para toda a aplicação. Então, a gente fica limitado a um único componente ou a ter que ir replicando esse código em vários componentes ou ainda ter que depender de props em todos os componentes. Então, para que a gente não faça isso, a gente tem o Use Context. E esse Use Context, a definição dele não é muito clara. No próprio site, na documentação, lá fala assim, o Use Context aceita um objeto de contexto e retorna o valor atual do contexto. Então, quem que é esse contexto? Esse contexto, vamos imaginá-lo aqui como um mensageiro. Ele vai ser indicado para a gente compartilhar dados que a gente vai passar a chamar de globais. Dados que serão lidos em toda a nossa aplicação. Então, para a gente poder estar implementando esse Use Context aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ter que remodelar algumas coisas aqui, A home tem o contador, para não perder essa home, eu vou criar uma outra screen aqui, e eu vou chamar ela de counter. Dentro da counter, eu vou dar um novo arquivo, index.js. Por quê? A home, eu vou mandar ela para counter. Se a gente precisar depois, a gente tem a counter lá, Deixa eu apagar o que não foi utilizado. Isso. Então a gente tem ali o nosso componente counter. E agora na home, a gente vai ter o nosso Use Context, Então a gente vai criá-lo aqui. Primeiro passo, a gente não vai precisar criar esses estados, Então eu já vou tirá-los aqui. Não teremos essas funções. Não teremos Use Effect. E agora a gente vai começar a introduzir aqui o hook e tudo aquilo que a gente precisar. O Use Effect eu não preciso, na verdade o Use State a gente vai precisar sim, A gente vai precisar de um state que vai ser o seguinte, eu vou criar um tema, A gente vai fazer o tema Light e Dark aqui. E eu vou falar que ele tem um Use State Light. Então eu quero que por padrão ele comece com o tema claro. Aqui dentro agora eu vou fazer algumas coisas. Eu posso manter até aqui esse background aqui. No momento, deixa eu ver, a gente pode tirar aqui por enquanto. A gente faz componentes e nele a gente estiliza, é melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha pasta, aqui na minha estrutura de pastas, e eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de context. Então a gente vai ter mais uma pastinha aqui. Dentro dos meus componentes eu tinha o button, esse form aqui. Vamos renomear esse form, a gente não vai utilizá-lo mesmo. Eu vou chamá-lo de header. Eu vou ter um componente para cabeçalho.
eu vou ter um componente para footer, tá? E eu vou ter um outro componente que vai ser team Toga, né? Esse time Toga, ele é só um switch, aquela chavinha que quando a gente pressiona acontece alguma coisa, tá? Vai ser um switch que a gente vai criar lá. E eu preciso criar o meu context, né? Eu não posso simplesmente deixar assim. Então lá na minha pasta context, eu vou criar um novo arquivo, time context. .js. Esse meu time context, né, ele vai importar do React um create context. Então esse aqui é o carinha que vai estar criando o contexto para a gente. Esse meu time context, né, que eu criei aqui, ele vai chamar esse create context. E esse create context, olha só, ele vai ter um array aqui como parâmetro. O primeiro item desse array é o padrão dele, que vai ser light. E o segundo aqui vai ser uma função vazia, uma arrow function, tá? Bom, eu criei o time context, mas eu não exportei, né? Então eu vou exportá-lo. Export default time context. Com o meu context criado, né, agora eu posso fazer os componentes. Então vamos tirar aqui tudo por enquanto. Isso, só para não dar erro. Deixa eu salvar aqui. Ok, uma tela em branco. Isso aí. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no header, vou criar um novo arquivo. E o meu header aqui vai ser um arquivo bem simples. Eu vou importar o React e o use context, né, que a gente vai utilizar aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um header, um footer e um meio da tela ali, tá? Esse header e esse footer, todos eles vão alterar o tema, porque a gente vai estar usando o context. Então aqui eu vou ter isso importado do React. Eu vou importar view e text do React Native. Vou importar o time context que eu criei, tá? E vou importar acho que é só isso, né? Por enquanto é só. Bom, o meu const header, então minha função, ele vai ter aqui o tema, tá? E esse meu tema, ele vai utilizar aqui um use context, que é do time context que a gente criou, né? E esse time context eu vou passar o que para ele? A posição 0, né? Lá do array, que é o light. Então eu estou recebendo o light aqui para o tema. E eu vou retornar algo, né? Eu vou retornar aqui uma view. Essa view vai ter um estilo. E o estilo dela é o quê? O estilo do meu app theme, que eu vou criar agora. Então eu vou ter que ter um tema do meu aplicativo que eu vou passar ele mais a palavrinha container. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou ter light container e dark container. Então aqui eu recebo o time. Quem que era a posição 0 do meu time context? Olha só, light. Eu venho cá e pego a posição 0. Então aqui o tema aqui é light. E eu vou ter dois estilos, um estilo para light content e um estilo para dark container, né? Desculpa. E aí eu preciso criar esse app theme, né? E esse app theme eu posso estar criando ele, por exemplo, aqui, ó, uma pasta na src chamada theme, né? Ou themes. Como aqui eu vou ter só um, mas um pouquinho themes. E aí aqui dentro eu vou ter um arquivo.
né, que vai ser o tema do meu aplicativo. E agora aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, vamos primeiro criar ele, né, const app theme, ele vai ser um objeto, e aí eu vou ter um light, tá? Esse meu light vai ter um text color preto, então quando eu tiver com o tema claro eu quero a fonte preta, quando eu tiver com o tema dark eu quero um background dessa cor aqui escuro e um text color FFF. Eu não precisei colocar o background aqui no light porque o padrão da minha aplicação já é o branco. Bom, mas eu tenho agora o light container, né, que vai ser o padrão que vai vir. E eu quero esse container, né, ocupando toda a tela. Eu quero um justify content center, eu quero alinhar tudo ao centro. Eu quero um align items center e a corzinha branca aqui no fundo, garantir. Ok, vamos copiar isso aqui para a gente não perder tempo e criar aqui o nosso dark container. O dark container vai ter a mesma coisa, porém o background dele é esse aqui, do dark. Já que eu vou colocar tudo aqui embaixo mesmo, então esse dark aqui eu posso tirar. Pronto. Então a gente tem o tema light, a cor, e o tema dark, a cor. Light container e dark container, tá? Esse app theme, então, eu vou ter que importá-lo aqui. Eu não exportei, né? Se eu não exportá-lo, pronto. Agora que eu exportei, ó, ele já apareceu aqui. Então, perfeito, né? O meu header está sendo criado aqui e eu já tenho aqui dentro do meu header o tema que eu criei lá fora no iTunes. E aí, agora que eu já coloquei esse tema aqui, o que eu vou fazer? Tá dando erro porque eu tenho uma view que eu nem fechei, né? Agora eu vou criar aqui um text e olha só, o estilo dele vai ser qual cor, né? Tem que ser tudo dinâmico. Então, vai ser um app theme pegando o theme, ou seja, light no padrão, no primeiro, qual objeto dentro do, qual o valor, né, dentro do meu objeto lá, o text color. Então ele vai vir aqui light.textcolor e vai setar a cor preta aqui quando o tema for claro, tá? E vai falar também que a font size é, vamos pôr 30 aqui, por exemplo. Aí eu posso fechar aqui e posso passar aqui, por exemplo, theme. To uppercase. Então, vamos supor que eu estou usando o light. Ele vai ficar light tudo maiúsculo e logo depois eu vou colocar aqui um mode, tá? Esse mode aqui para poder escrever na tela lá light mode. E agora eu exporto o meu header, tá? Temos um header pronto, né? Eu posso vir aqui, ó, importar o componente header e exibi-lo aqui na tela. Olha só, light mode apareceu. Eu não defini essa cor preta dentro dele, né? Eu defini tudo lá no tema e ele pegou o light theme. Agora, para a gente poder ganhar tempo, o que eu posso fazer aqui é replicar o header criando um footer, né? Com pouquíssimas mudanças. Então eu vou copiar aqui, colar dentro do footer
E aqui o que a gente vai ter? A gente vai permanecer com esse theme criado, tá? Vamos permanecer com o app theme aqui também. Aqui também a gente pode ter. Aqui, ao invés de escrever light mode, eu vou colocar use context na prática, tá? Aqui agora na home, eu tenho que importar o footer, né? Eu consigo importar o footer. Então, agora muito cuidado nessa hora, gente, porque quando eu trago o footer para cá, olha só, eu não consigo importá-lo logo abaixo do header, né? Porque no React, ó, as expressões JSX, elas devem ter um elemento pi. Então eu não consigo fazer isso dessa forma. Eu preciso ter um pi, nem que seja um fragment, né? Como o pi dos dois. E olha só, light mode e use context na prática, né? Então os dois estão aí criados. E agora a gente falta fazer o nosso último componente, que vai ser o theme toggle, que vai ser o responsável por alternar esses temas aqui, tá? Então na próxima aula eu volto aí e a gente fecha o use context.